Olá, sou Martinique José. Edgar Muniz. Estamos no momento do programa STV. Olá, Martinique José e Edgar Muniz. É um prazer ter-vos cá no nosso programa Momento STV. Digam-me, como é que surgiu a ideia de fundar o grupo Aventura Sem Limites? O que vos motivou a decidir organizar expedições como essa que organizaram para o Pico de Santo Tomé? Ok, no concerne a isso, é verdade que foi um acaso, digo acaso. Eu, de forma curiosa, sempre tive a vontade de conhecer o Pico de Santo Tomé. E o Edgar, mas o Aurélio Paraíso já faziam atividades desse tipo. E de tanto procurarem um dia lá chegar, uma vez tive contato com o Edgar que iam fazer atividade ao Pico de Santo Tomé. Então, um belo dia, a atividade aconteceu, fomos ao Pico e de lá ficamos quase um ano sem fazer atividade, mas quando veio-se a fazer atividade, eu já estive dentro da organização. E é verdade que de lá para aqui só houve coisas boas que vêm acontecendo. Então, basicamente, a história do grupo aparece numa aventura louca que se fez um belo dia e que eu me senti vontade de estar no grupo. De lá até aqui, com que frequência vocês costumam realizar expedições ao Pico? Houve uma dada altura que nós fazíamos 2 vezes por ano, mas na Gravana, fazendo uma primeira atividade e voltávamos a fazer 15 dias depois. Devido à questão de muita procura, muita gente queria ir para Pico. Não quer dizer que o número tenha diminuído, mas aquele momento a procura era grande e fazíamos 2 vezes ao ano, muitas vezes no mesmo mês. Ultimamente realizamos conjunto uma expedição ao Pico. E como é que foi a experiência de ter uma equipa como a Santola TV a captar cada momento essencial dessa expedição? Foi para mim bestial, porque é a segunda vez que nós levamos comunicação social para lá. Sempre tivemos contato com a Rádio Nacional nos pontos onde ficávamos, em particular aos domingos de manhã, mas houve um momento que a TVS foi conosco. É uma peça repetida durante muito tempo e vem repetindo até hoje. Ora, no concerne a esta televisão, foi extraordinário, como eu havia dito, porque foi para nós rejuvenescer as imagens já postas a circular do Pico, mostrar que há sempre novas pessoas participando nessas atividades e mostrando para nós mesmos que há organizações como esta TV interessadas em divulgar mais o que fazemos enquanto grupo e divulgar também não só o turismo, mas a divulgação do próprio país para o mundo inteiro. As outras imagens eram muito antigas, não é? Sim, realmente. Lembro bem do Felisberto Branco, sim, se o nome não me falha a memória, Felisberto Branco, que trabalhava talvez na TVS. E o Oscar Medeiros. E Oscar Medeiros, que fez uma primeira reportagem que na altura as pessoas até subiram, não sei de onde, num cabo até a cume do Pico. Já quando nós fomos para lá pela primeira vez, não vimos cabo nenhum. E quando a TVS voltou para lá conosco, após ter feito a atividade com o grupo do Oscar Medeiros mais o Felisberto Branco, descobriu-se que não existe mais cabo nenhum e aquilo é tudo adaptável e mais sensacional. Quais são os aspectos peculiares da fauna e da flora que mais impactam os visitantes? São as flores, os pássaros, algumas árvores que destacam não só pelo seu tamanho ou pelas coisas que elas entre si vêm fazendo. Falo isso, por exemplo, do figobata, que é uma rastejante que por sua vez, ela procura uma árvore de grande porte, ela ocupa, produz as suas raízes, afogando a planta, a árvore principal, e depois, após consumir toda a árvore, ela acaba deixando
um vazio no meio. E para mim é algo meio esquisito. Não sei se é uma planta endêmica em São Tomé e Príncipe ou não, mas em termos de árvore, essa planta destaca pela positiva. Depois existem as nossas flores. Flores essas que algumas delas, por exemplo, há uma que Edgar sempre me diz que existem bastante. Edgar, lembra daquela flor? Essa aqui é endêmica, nós encontramos lá na Lagoa Amélia. Ao descer para a Lagoa Amélia, naquela base. Begonha gigante. Precisamente. Fale dela. A begonha gigante é uma espécie de flores endêmico em São Tomé. Quer dizer, em São Tomé tem 135 espécies de flores. 35 está no Príncipe e 100 está em São Tomé. São plantas endêmicas que ficam no Jardim Botânico. Relativamente a falar dessas plantas endêmicas, especificamente flores, no Pico, quais são essas flores endêmicas que costumam encontrar nas expedições? Bom, no Pico vê-se a flor do bigonha gigante, vê-se também a carapaça da tartaruga. Ok. Acabaste de mencionar a Lagoa Amélia. Vocês poderiam mencionar a história que nomeia esta lagoa? Pronto, segundo a história que nós podemos nos apropriar, diz-se que, em termos do espaço, é um espaço esponjoso, mas que houve uma senhora que, devido a um aborrecimento familiar, segundo a história dizem que com o marido, tentou procurar um lugar onde pudesse se ficar quieta ou ficar num espaço só dela. E nessa conjuntura ela pegou o seu cavalo, cavalgando pela mata, acabando por se afogar lá naquela área. E acabaram vendo vestígios dela, mais dos animais, por ela ter chamado de Amélia, mais o nome Lagoa. Então colocaram futuramente que hoje é o nosso presente, Lagoa Amélia. Edgar, a ida ao Pico exige algumas características físicas. Quais delas são necessárias para que a pessoa eventualmente sinta essa vontade de lá ir? Bom, o Pico normalmente, para uma pessoa queira ir a Pico, antes tem que se fazer um exercício forte. Tem que fazer uma caminhada, eu diria que fazer uma caminhada de cidade a Monte Café, para ter a resistência. Porque fazer um exercício no ginásio não dá, porque temos que ter resistência na perna, não tem nada a ver. Ginásio é uma coisa e caminhar é outra coisa. Para o Pico tem que se caminhar para ter resistência na perna, porque nós andamos Pico, como é uma caminhada, fazemos 2.024 metros, requer resistência e a mente 100%. Vocês costumam ter algum tipo de constrangimento devido a essa falta de preparação física das pessoas que eventualmente vão ao Pico? Sim. Sim, porque nós não conhecemos, quando são pessoas novas, nós não conhecemos características das pessoas e acabamos por apanhar constrangimento. Dou um exemplo palpável. Houve um jovem que foi conosco e nós mesmo, na base de brincadeira, dizemos sempre às pessoas: quem quiser desistir, que fique aqui na CST. E as pessoas todas emocionadas, vontade de caminhar, não desistem. Quando chega no Jardim Botânico, onde o carro nos abandona, nós dizemos às pessoas que, caso queiram desistir, que desistam. As pessoas não desistem. Mas, quando chega após deixarmos Lagoa Amélia, dizemos sempre às pessoas: é o único lugar, caso queira abandonar, que abandone. Pronto, falamos isso na base de brincadeira, mas acabamos de falar coisas sérias. Por nossa, não sei se é felicidade ou infelicidade, é após a última etapa, é que acabamos de descobrir que um grande jovem, olha, grande, aqueles homens mesmo grande pelo tamanho, que até dá-se medo, tinha vertigem. Meu Deus! Tinha vertigem, e aquilo nos deu muito trabalho. Aquilo fez com que o grupo atrasasse,
nós trabalhássemos redobrados. O Edgar foi a pessoa que acabou dando um tratamento de acompanhamento personalizado ao mesmo jovem. Eu acabei avançando com a outra parte do grupo para o pico, onde nós chegamos, montamos tenda, apanhamos água. Também estava a chover, não era chuva forte, mas também estava a chover. E aquele dia foi frustrante, muito frustrante. E no regresso, de igual forma. Edgar, assim tiveste que pulo nas costas. Não. Como é que foi? O Martinho, como o Martinho vinha dizendo, que tinha que avançar para poder adiantar as coisas na mesa do pico, que era ir apanhar água e apanhar lenha para confeccionar a comida. E eu, com o jovem, atrás paulatinamente, andar passo a passo até chegar à mesa do pico. Por acaso foi um dia mesmo de não esquecer. Nessa caminhada até a mesa do pico, existe um limite de tempo para lá chegar? Não, porque isso, nós que já estamos habituados, nós projetamos o tempo em função do número de pessoas no grupo, ou também em função do ritmo que as pessoas estão a andar, ou também de uma terceira hipótese, de uma possível situação ou constrangimento que possa aparecer. Digo isso porque, vejamos, no dia que levamos aquele jovem, o grupo acabou atrasando sistematicamente. No dia que tivemos um grupo muito grande também, acabamos chegando em bloco, faseadamente. Então chegamos tarde. Ou também, digamos, se o ritmo não é tão bom, devemos reduzir para que ninguém fique no mato e, acima de tudo, dar às pessoas, todas elas, um tratamento adequado, porque é da nossa responsabilidade, como membro do grupo, caminhar e também convidar e convencer as pessoas a conhecer São Tomé e Príncipe. Então, lá no Pico, procuramos dar um trabalho personalizado. Falando de grupos grandes, qual é o limite máximo de pessoas que já levaram ao pico? 49 pessoas. Opa! Aquilo foi frustrante, mas foi devidamente marcante. Eu imagino a dificuldade que se calhar tiveram nesse dia. Sim, foram dificuldades enormes. Edgar até pode relatar algumas delas, mas foi frustrante. Edgar, como é que foi essa experiência? Conte-nos. Bom, foi assim, nós como vínhamos fazendo o pico um mês por ano, e houve essa participação das pessoas irem conhecer o Pico São Tomé. Então nós iríamos fazendo caminhada anualmente, ir ao pico. Então houve um belo dia, chegou um fluxo de pessoas mesmo a sério para ir connosco ao Pico São Tomé, que foi 49 pessoas. E aí nós não tínhamos como fazer, tínhamos que levar, além que não se pode aceitar 49 pessoas no pico, mas nós tínhamos que levar assim mesmo porque já estava tudo organizado, mas não podia deixar ninguém. Mas naquele dia tínhamos que dividir o grupo também em dois, para ver se conseguíamos caminhar. Caso não, se nós não iríamos fazer isso, então iria ter problemas graves ainda. Mas tudo correu bem, porque nós dividimos o grupo em dois, e Martinique seguiu com um grupo e eu estava com outro grupo. E leve, conseguimos chegar na mesa de pico, porque tínhamos que dividir o grupo em dois. Houve um grupo que chegou por volta de 16 horas e o outro chegou mais tarde, que é por volta de 21 a 22 horas. Vocês, como guias experientes nessas caminhadas, acredito que se ela tem algumas características especiais para destacarem nessa tarefa. Quais são essas capacidades que vocês dotam para poder ser esses guias bem aperfeiçoados naquilo que fazem? Pronto. É verdade que, concernente a isso, eu quero desde já agradecer, por exemplo, conhecimentos passados de Aurélio Paraíso para mim, bem como Vanderlei, que foram dos membros ativos do grupo, que, pronto, infelizmente agora não está mais no grupo, mas eu tirei muito proveito do ensinamento deles. Aurélio uma vez escutou algo que nós perguntamos para ele como que ele teve aquela capacidade de escutar, e eu ainda não tinha desenvolvido essa qualidade. Tínhamos feito uma caminhada de Bombaim a Angulares,
E no meio do percurso apanhamos muita, mas muita chuva e acabamos de perder o caminho. Quando recuperamos o caminho, havia necessidade de nós acamparmos num lugar improvisado, que não estava no nosso plano estarmos lá. E nós temos necessidade de água. E nós andarmos, ele solicitou, a gente para. Então nós paramos assustados um pouco. E ele disse, ele parou, a escutar, ele disse, ali desse lado, à nossa esquerda, alguma vala, algum rio, alguma coisa a gotejar. Então percorremos quase 100 metros e fomos apanhar água. Eu cheguei lá e disse para ele, mas, Aurélio, se estávamos a fazer barulho na conversa, como que conseguiste escutar isso? Ele disse que, enquanto está na caminhada, não é uma coisa robotizada, mas é algo que se desenvolveu nele, que ele consegue colocar, tipo, digamos, uma orelha para o que passa no grupo e uma orelha para coisas externas. E então eu fui também desenvolvendo, e hoje eu posso estar no mato, escutar tudo aquilo que as pessoas estejam a falar, mesmo com barulho, mas parece coisa que o mínimo pássaro, a mínima coisa que acontecer, quebra de alguma coisa, eu consigo escutar rápido. E então são coisas que nós desenvolvemos com facilidade e que vem nos ajudando muito nessas situações enquanto guia. Depois, também devemos, ou de uma forma geral, qualquer um que queira ser guia deve saber tirar referências. As referências não podem ser coisas movíveis. Digo isso como árvores de grande porte, uma pedra de referência, algum traço na estrada que a gente sabe, se for removido, se a gente voltar para lá, diz não, o que eu estou à procura estava ali. Digamos uma árvore enorme, se ela cair ou for cortada, quando a gente chega a gente vai encontrar o rastro. Então este tipo de coisa devem ser devidamente notificadas, não no papel, mas na tua cabeça, porque se o papel molhar tu ficas com problema, mas na cabeça facilmente consegue descobrir. Eu sei que, por experiência, Edgar conhece muito mais pontos e referências do que eu. Só para frisar uma questão que eu tinha falado, em termos de 49 pessoas ir ao Pico Santo Tomé, mas isso foi em 2010, mas agora para levar quer dizer, ir ao Pico Santo Tomé com esse número já não é adequado, porque agora só possamos levar máximo 10 a 12 pessoas ao Pico Santo Tomé. É só para... Ok. Falando dessa parte em termos de referências, é bom eu dar uma opinião relativamente à minha própria experiência, conforme vocês fizeram parte do percurso onde eu também estava. Tive vocês como guia e foi muito boa experiência a propósito, mas eu vi que a natureza tem umas características muito boas no que concerne a vias de acesso, como a natureza molda a estrada de acesso até o pico. Entretanto, não é só a natureza que tem uma participação para que as estradas do pico estejam bem tratadas. Há mais, se calhar, qualquer organização que trata disso, ou não? Sim. Há um grupo dos guias que fazem limpeza anualmente na via ao Pico Santo Tomé. E também aquele grupo que monta também as pequenas cabanas onde nós descansamos. Bird Life. Exato, eles têm feito um ótimo trabalho. Sim, é de reconhecer, sim. Exatamente. Bom, além do Pico de Santo Tomé, vocês costumam explorar outros destinos. Vocês podem aqui mencionar outras trajetórias que costumam fazer? Das maiores e as mais marcantes, nós temos, em primeiro lugar, Pico Santo Tomé, em segundo lugar, Volta à Ilha, em terceiro lugar, Bombaim Angulares. São das caminhadas mais duras que nós já fizemos, ou também a quarta, que é a Ilha do Príncipe. Em termos de coisas ligeiras, posso deixar para Edgar. Bom, em 2015 fizemos uma volta à ilha
a Santo Tomé. Fizemos a cidade de Santo Tomé, onde nós percorremos de norte o sul, depois para o centro. Depois, no mesmo ano, em 2015, fomos também à Ilha do Príncipe fazer uma volta à ilha, pé com pé, na Ilha do Príncipe. E também em 2016 fomos à Ilha da Girola também fazer uma volta à ilha a pé. Vocês, entretanto, participam em diversas aventuras. Sim. O que é que as pessoas podem fazer para poder fazer parte dessa vossa aventura? É uma pergunta que eu já respondi várias vezes, não é só para aqui. Há um certo receio das pessoas em saber como nos contactar, mas é verdade que seja o meu número, bem como o número de Edgar, são números expostos sempre na nossa pasta, números expostos em qualquer lugar, porque nós já fizemos muitos cartazes, colocamos em muitos lugares, e é só as pessoas nos contactarem. Mas também quando fazemos as atividades, fazemos publicidade na rádio e ou também na pasta do grupo. E basta participar em 2 ou 3 atividades, nós procuramos logo anexar no Messenger do grupo. E lá no Messenger é onde nós partilhamos muitas mensagens ou trocamos outras informações do grupo. Porque há uma pessoa que participa numa primeira atividade, nós evitamos logo incluir nesse Messenger. Porque é lá onde partilhamos brincadeiras, partilhamos todo tipo de aproximação e afeto para com os meus. Então, nesse contexto, para fazer parte, basta nos contactar, ir a alguma atividade conosco. A partir da segunda nós incluímos. É simples e prático assim, é igual a beber um copo com água. E como é que funciona essa vossa seleção no âmbito do grupo em escolher as próximas expedições? Como é que funciona? Nesse contexto, digamos, como nós estamos aqui agora, passamos na cabeça, por exemplo, dizer vamos, por exemplo, ao Okepokomoala. Okepokomoala, estou a falar daquela montanha que vemos bem no centro de Neves, onde a Igreja Católica colocou uma cruz lá em cima. Numa primeira parte é o Okepokomoala e mais em cima chama-se Cristo Rei. E se vemos a passar Neves e vimos algum lugar que nos interessa, Edgar, vamos fazer caminhada para aquele lugar. Procuramos ver uma data e geralmente marcamos sempre na segunda semana de cada mês, facilitando as pessoas assim terem o dinheiro pós o salário sair. Então, isso é tão aleatório que do nada a gente pensa em algum lugar e a gente executa. Simplesmente isso. O grupo tem o desejo de atrair mais pessoas para o turismo de aventura. O que vocês acreditam que devia ser feito para promover mais esse tipo de atividades no país? Do meu lado, eu acredito que se houvesse o engajamento do próprio Estado ou da direção afeta ao turismo ou do Ministério, seria também uma mais-valia, porque o que o grupo faz, sendo um grupo não lucrativo, com fins não lucrativos, traria benefício de saúde para toda a gente, é um aspecto. O segundo aspecto, traria a questão de conhecer seu próprio país, o que não acontece com muitos de nós santomenses. Infelizmente, nós não conhecemos Santo Tomé, não obstante ser uma ilha tão pequena que alguns mapas nem sequer aparecem, tem presença do país. E também ter mais um engajamento e sensibilização extra. Porque nós, para o tempo que nós já existimos enquanto grupo, pelas atividades que nós já fizemos até data presente, feita em Santo Tomé e na Ilha do Príncipe, isso leva a crer e dar-nos confiança e maturidade para que haja interesses ou engajamento do próprio Estado. Nós não queremos apoios financeiros, porque onde há apoios financeiros sempre há ou a discussão, ou alguma coisa que não nos traz benefício, que haja simplesmente publicidade. Mas devemos também reconhecer outra coisa, que pela parte da Rádio Nacional, começando pelo Eletério Santos, Brassaná Santos,
e bem como o Silvério Amorim, foram pessoas que durante muitos anos nos apoiaram com publicidade e divulgação das atividades que a gente vem fazendo até a data presente. E é de reconhecer que a TVS, seja o João Ramos, bem como o José Bolsa, pela parte TVS, fizeram também um grande trabalho conosco, acima de tudo divulgando as nossas atividades, mas também enriquecendo a própria televisão com novas imagens e lugares bonitos. Então, acredito que possa ser isso nesse campo. O grupo tem feito um belíssimo trabalho em promover a biodiversidade de Santo Tomé em si. Eu tive presente e vi como é que vocês têm um timing para poder consciencializar os aventureiros e as pessoas que fazem parte das expedições sobre como é que deve ser o turismo e práticas sustentáveis. Vocês falam de muitos aspectos, zonas protegidas e habitats e ecossistema. Isso é muito bom. Eu parabenizo desde já. Estou muito grato por poder fazer parte da vossa expedição e foi uma experiência memorável. Entretanto, falando do grupo, quais são os aspectos que vocês prezam mais dentro do grupo em termos de convivência? Como é que é essa convivência de vocês com os outros elementos e também com os próprios novos elementos que vão fazer parte da vossa caminhada? Como é que é lidar com novos grupos e se adaptar a cada grupo? É um tratamento VIP. Por que eu digo VIP? Porque transmitimos de forma mais direta uma questão de amor ao próximo. Procuramos fazer com que a pessoa entenda que estar nessas atividades é estar com alguém que você venha partilhar tenda, partilhar não comida no mesmo prato, mas partilhar tudo um pouco, porque quando alguém chega para ir à caminhada, ela até pode chegar com a sua mochila bem recheada, com as suas coisas, digamos, minhas coisas pessoais. Mas com o andar do tempo na caminhada, acabamos partilhar, por exemplo, se eu levo um pacote de bolacha, eu acabo pegando esse pacote de bolacha, fazendo com que todas as pessoas, ou uma boa parte, coma uma. E de igual forma os outros fazem assim. Então acaba sendo um convívio mais familiar, um convívio próximo, para que a pessoa sinta aquele afeto entre todos. E isto para nós é fundamental, acima de toda qualquer coisa que fazemos em termos de convivência. Porque além de mais é uma experiência inesquecível e de facto vocês acabam realizando o sonho de muitas pessoas, né? Muitos sonham um dia chegar ao ponto mais alto de Santo Tomé, não é, Edgar? Como é que é essa experiência de realizar sonhos? A nível disso, é de reconhecer o seguinte, que eu tomo o exemplo do Pico, em particular, é tanta emoção, é tanta vontade das pessoas lá chegarem e sem terem noção, às vezes, do percurso que vamos fazer. As pessoas, quando chegam, só chegam emocionadas. Elas já dormem sonhando com Pico. Levanta de manhã, todo o percurso é sonhando com Pico. E quando lá chegam, nós não conseguimos dar ou medir da parte das pessoas o quanto elas se sentem entusiasmadas ou felizes. Porque elas ficam cansadas, ficam às vezes esgotadas fisicamente, psicologicamente, e quando regressam, a mesma coisa. Dias depois é que as pessoas conseguem dizer realmente eu lá cheguei graças a vocês. Então, a capacidade de realizar sonho das pessoas nos faz também se sentirmos felizes em fazer isso. Quantas pessoas só ficam sempre gratas a nós, como acabaste de nos agradecer pela oportunidade tida de lá chegar. É uma boa experiência. De facto, vocês são responsáveis por manter a segurança das pessoas que fazem parte da caravana. Como é que é essa responsabilidade? Quais são as estratégias que utilizas que é para poder pôr as pessoas com a mente um bocado descansada, porque ao longo da trajetória a pessoa leva alguns receios e anseios. Como é que vocês fazem para distrair a mente das pessoas? Pronto, se a gente vai dividir o trabalho desse tipo, que nunca fica dividido, mas acontece, por exemplo, o Edgar é a pessoa que muitas das vezes ele tem aquela, tipo um slogan,
respeito e responsabilidade, tem que ter juízo, tem que ter responsabilidade. Acaba sendo uma questão de brincadeira, mas ele transmite para as pessoas que a necessidade de ter cuidado uma para com a outra. Eu às vezes procuro, quando há coisas pontuais para dizer, falo de forma aberta e dura. E algumas pessoas começam a dizer, não, você às vezes é um bocadinho, o termo, você é muito rígido em maneira de dizer, sim. Quando a coisa requer atenção, você deve dar o tratamento rígido, porque não vamos acarinhar uma situação que requer uma atenção melindrosa. E Edgar já usa o termo, ele diz, respeito e responsabilidade. Você tem que ter respeito e responsabilidade. E são momentos que nós aproveitamos para transmitir às pessoas isso. Depois, quanto a desanuviar das coisas, as pessoas já cansadas, as pessoas tendenciosamente gostam de perguntar, já chegamos, estamos quase. Então dizemos sempre, não, é a próxima curva. E aquela curva nunca acaba. Eu lembro muito bem. Aquilo era curvas e curvas, subidas e descidas, isso não acabava. Sim. Mas é a forma, não dá para dizer às pessoas que a gente vamos chegar, por exemplo, temos 20 km, 30 km. Não, eu trabalho sempre com hora. Eu gosto daqui a 10 minutos a gente chega. E raramente nas minhas projeções do tempo falha. Raramente. Eu digo às pessoas 10 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 20 minutos, uma hora. E é assim que a gente trabalha quanto a isso. Esse 10 minutos é muito exercício. Sim. Mas pronto, relativamente a esse aspecto, quais são os planos futuros do grupo Aventura Sem Limites, Sr. Edgar? Quais são os planos que você tem? Quais são as próximas edições? O que é que podemos esperar para as próximas expedições? Pronto, concernente a isso, devemos realçar algo fundamental. Muito recentemente, digo isso na passada quinta-feira para sábado, tivemos a oportunidade de irmos a Malabo, Guiné Equatorial, uma oportunidade única que fomos àquela terra natal fazendo uma expedição. Aquela atividade transcendiu as fronteiras de São Tomé e Príncipe e abriu possibilidades. Então, futuramente, queremos fazer de Guiné Equatorial, seja na ilha de Malabo ou bem como ilha do Anumbó, um lugar de convivência e troca de experiência entre povos e também de conhecimento. A ideia, quem sabe, é trazer as pessoas de Guiné Equatorial para São Tomé para partilhar conosco o pouco que nós temos, mas grandiosamente para eles. Porque só de deslocar de um país para outro já dá em mente algo enorme para nós fazermos. E então, nessa perspectiva, começa por ali e futuramente mantermos como um grupo conciso, estável, capaz de resistirmos às dificuldades. Quando digo dificuldades, é que nessa questão da imigração que está a decorrer no país, já perdemos muitos membros. E o grupo já reduziu, em termo parcial, muito quanto aos membros. E queremos assegurar isso firmemente, manter essa fronteira aberta e, quem sabe, começarmos a ir para outros países da CPLP, não só na Guiné Equatorial. Muito bem pensado. Qual é a mensagem que vocês querem deixar para o pessoal aí em casa e outros elementos que querem fazer parte do grupo, querem ter essa experiência? O que é que vocês aconselhariam a essas pessoas? Eu quero deixar de forma aberta que nós, Grupo Montanhas Aventuras Sem Limites, é um grupo aberto a todos, mesmo a todos, porque já tivemos parceria com a Direção das Florestas, já fizemos algumas atividades com a Direção das Florestas, fizemos atividade com a Direção do Ambiente, onde já se fez limpeza nas praias, outrora já fizemos limpeza em alguns cemitérios, já trabalhamos com Centro Nacional de Endemias, onde já distribuímos preservativos mosquiteiros em algumas comunidades, já fizemos campanha de sensibilização. Tudo isso é para dizer que somos um grupo aberto e queremos envolvimento de todos para consigamos promover mais o nosso país em todos os aspectos. E dizer que as caminhadas parecem ser duras, mas são momentos únicos. Só de conhecer um lugar
que ansiosamente queremos conhecer, ou um lugar desconhecido que nem estava no nosso anseio, leva as pessoas a desafogar-se de estresse do trabalho, desafogar-se da fadiga, seja ela, por exemplo, de próprio, não vejo a palavra adequada, mas aquela rotina que nós temos diária. Se a gente vê para a nossa população, se for jovem, casa, escola, escola, casa, ou alguma discoteca, ou algum bar para beber. Se for os mais velhos, trabalho, mercado, trabalho, casa, casa, mercado, essa rotina. E o país continua a ser pequeno para tanta gente que o desconhece. Também dizer que cada oportunidade que nós temos no nosso grupo, nas noites, contar histórias para que as pessoas se sintam completamente alegres. E, por exemplo, seja Edgar, bem como eu, temos sempre novas histórias, coisas que possam fazer as pessoas sorrirem, coisas que a pessoa sinta em casa, mesmo estando no mato, e que haja sempre engajamento de vir. Então, seja para mim, mesmo com o nome do grupo, com o Edgar, que venham pessoas conhecer seu próprio país, tirando proveito ao máximo da atividade e que possamos fazer dessa nossa ilha um país tão pequeno que possamos ter as nossas mãos como eu tenho. Há, digamos, 45% ou 90% ou 75%, que ainda existem lugares que não conheço. Então, a todo o povo Santo Tomé e não só, que venham e conheçam Santo Tomé e Príncipe. Exatamente, eu na primeira pessoa apelo que venham descobrir Santo Tomé e Príncipe juntamente com o grupo Aventura Sem Limites, né? Com essas duas cabeças por trás do grupo, Martinique José e Edgar Muniz. Meu homólogo. Exatamente. Contudo, foi um prazer ter-vos cá no nosso programa. Espero voltar a ver-vos numa outra edição, porque vamos fazer mais expedições por Santo Tomé. Agradecemos imenso, estamos abertos para vos acolher e levar a publicar mais de Santo Tomé e Príncipe. Obrigado. Obrigado. Prazer é todo meu. Ok. Até a próxima. Ok.